Meus queridos, passado o jogo, a gente tenta entender algumas situações que aconteceu, algumas críticas em relação ao Ancelotti. A gente já vinha produzindo, mas o que me fica, alguns questionamentos de algumas decisões dele, é o seguinte: para que desgraça chama Luiz Henrique para ser volante da seleção e hoje saca o Ederson para poder fazer essa posição? Esse é um primeiro ponto. Outra coisa, seleção brasileira se acovardar, aparentemente a partir de uma tática do técnico, para você dar bola para a Noruega, e não é desmerecendo a Noruega, porque na minha opinião, diferente do que a mídia passa, que é a seleção mais forte que a Noruega já produziu, me desculpa, pífia. Um jogo pobre e sem nenhuma fundamentação realmente efetiva. Mesmo agora na partida contra o Brasil. O Brasil perdeu pela ausência de futebol e por covardia. Você dá a bola para o time adversário, você ter medo do ataque da Noruega, isso é você se apequenar e merecer realmente perder a partida. O Brasil tem mais jogadores, o Brasil tem mais jogadas para fazer e infelizmente não soube produzir. Fez um primeiro tempo ok em relação à marcação. O Douglas Santos conseguiu colocar Haaland no bolso, entendeu? Pouquíssimas oportunidades ele teve. Mas ataque e transição muito lenta do Brasil, covarde para poder chutar bola. Isso foi, infelizmente, desde o primeiro ao último jogo do Brasil. A gente vinha realmente crescendo, evoluindo, tendo mais distribuição de jogadas. Segundo tempo, a gente realmente aí não produziu. Aí esquece, segundo tempo foi um absurdo. A gente colecionou vários erros, a gente colecionou falta de profundidade, falta de lateralização. A entrada do Endrick, infelizmente, não produziu tanto efeito. Ele perdeu 2 oportunidades de gol que eram mega importantes para o Brasil. A gente já tinha perdido também um pênalti. Então, todas essas questões criadas pelo Brasil, que foram poucas, por incrível que pareça, e ainda mais quando é perdida, aí é realmente você querer perder e sair da Copa do Mundo. E outra situação, a passividade de marcação que a seleção brasileira teve com a Noruega é inadmissível. O gol de Haaland, do primeiro gol, esse eu não vou colocar na conta da mão de alface Alisson, mas não tem condições de você estar dentro da grande área, 4 ou 5 jogadores brasileiros dentro da grande área e você querer, só depois que ele entra para cabecear, você querer ter combate de corpo com um troglodita de 1,86m, sei lá quanto bexiga de altura que aquele infeliz tem. Então, merecido ter levado aquele primeiro gol. E o segundo gol, a mesma coisa, falta de combatividade. A pessoa está na grande área, você fica esperando o toque de bola e esperando o chute. Aí você não tem um goleiro que defende, porque a gente teve time de Cabo Verde, a gente teve time do Japão, a gente teve seleções de médias, pequenas e de grande prateleira, goleiro fazendo defesas históricas. Infelizmente, o Brasil não soube escolher goleiro para levar para a Copa do Mundo. E é um goleiro que não consegue, parece que ter salto, não tem possibilidade, ele simplesmente só cai para o lado. Entendeu? Defende a bola quando a bola vem a queima-roupa. Não dá para defender Alisson na seleção brasileira. Desculpa realmente, mas aí é inadmissível. Não tem condições de você não ter um goleiro preparado e que tem explosão para a defesa. Uma outra questão. Me desculpa, mas você segurar Neymar para você só colocar nessa etapa da Copa do Mundo, demonstra que o jogador não era para ter sido levado. Com todo respeito, fez o gol, mas mesmo quando faz o gol, você vê algo que eu já vinha debatendo em outras oportunidades. Não tem psicológico. A gente teve que correr atrás do placar, praticamente o jogo se encerrando, a gente vendo que o juiz normalmente apita contra a seleção brasileira, aí ele vai querer discutir com o goleiro, ficar dando risadinha, fazendo enfrentamento. Vergonhoso. É vergonhoso. Eu não tenho como defender que a seleção brasileira realmente ia chegar numa final, mas eu esperava realmente que a gente fosse freado contra a Argentina e contra a França nessa etapa, de acordo com os adversários que a gente ia enfrentar. Mas com todo respeito ao nosso adversário, que venceu com mérito. Mas perder para a Noruega no oitavas de final, ainda que a gente tenha feito um ciclo pavoroso, é sim uma vergonha. É lamentável. E a gente ainda tem mais uma atitude bizarra, que é antes da Copa do Mundo, onde a construção para a Copa do Mundo, ainda que tenha sido poucos jogos do Ancelotti, você já ter renovado o contrato dele até 2030. Isso é
pavoroso. E, na minha opinião, já tinha falado isso no meu ciclo de debates, que muito possivelmente foi para poder levar o Neymar. Renova com ele e convence a levar o Neymar. Então, mais uma vez, um técnico que não tem peito para poder enfrentar a CBF. Enquanto a gente estiver na mão da CBF, a seleção brasileira vai continuar só sendo protagonista na Copa do Mundo, só para poder fazer volume, fazer uma festa bonita e voltar para casa. E outra coisa que eu tô vendo aqui com a Cazé TV e faz todo sentido. A Copa do Mundo estava numa crescente trazendo Vini como protagonista. E mais uma vez a gente é eliminado de Copa do Mundo por decisões equivocadas de pênalti. Ah, não tem como saber se Vini ia marcar. Eu sei. Mas a questão é que quando você tem um jogador que está sendo protagonista, que está fazendo gol praticamente todos os jogos, como Vini Júnior vinha crescendo, o pênalti era dele para ser cobrado. Aí a gente mais uma vez queima o protagonista de uma Copa do Mundo e sai eliminado. E depois fica chorando pelos cantos com e se e possibilidade. E se não existe. O que aconteceu? Aconteceu e não se volta atrás. Só que a gente tem que começar a ter mais respeito e responsabilidade para poder carregar nas etapas decisivas do jogo a pessoa que realmente tem que decidir. E não ficar com brincadeira de fazer rodízio, de ficar se justificando depois atrás das estatísticas. A Copa do Brasil estava sendo de Vini Júnior. O pênalti era para ser de Vini Júnior. Ele poderia perder? Poderia. Mas carregue o protagonista a responsabilidade de ser protagonista.